Oi, gente, o Mano a Mano chegando aqui no nosso YouTube. Você já se acostumou, a gente tá sempre aqui com um Mano a Mano diferente. E ele tem muito a ver com o que vocês fizeram nas nossas redes sociais. A gente fez uma brincadeira de qual é o maior clássico do Brasil. E aí tinha um chaveamento lá pra ter mata-mata. E aí a galera ia escolhendo entre esses clássicos que a gente colocou à disposição pra galera votar. E aí teve um vencedor. E o vencedor foi o clássico entre Remo e Paysandu, o Repá. Então eu, Formiga e Vitor Sérgio, vamos fazer aqui esse mesmo mata-mata que vocês fizeram, esse mesmo mano a mano, para ver se vai dar ou não parecido com o de vocês lá na final ou até durante aqui o nosso mano a mano. Então vamos começar, Vitor Sérgio, com Bahia e Vitória e Corinthians e Palmeiras. Qual clássico você escolhe entre esses dois? Então, antes da gente começar, tem algumas coisas a serem faladas. Primeiro que o Mano a Mano tá fazendo um sucesso absurdo, graças a você, Tainá, e ao Bruno Formiga. Em segundo lugar, é que nós estamos basicamente fazendo um recall do que a galera fez nas mídias sociais. Né? No popular seria isso. E para fechar, para votar nisso daí, que aliás eu já fiz um VS Ranking com esse tema também, que está no YouTube do Esporte Interativo em algum lugar por aí, eu voto por alguns critérios. Eu pego a rivalidade, pego o número de pessoas envolvidas nesse clássico, né? Então as torcidas envolvidas, pego o sucesso desses clubes ao longo da história no futebol brasileiro, a quantidade de títulos, a quantidade de conquistas que tem, e pego também a capacidade desse clássico ser nacional, ou seja, esse clássico ter repercussão em mais locais, em mais cidades do Brasil. Diante desse mix de critérios que eu vou adotar ao longo das votações, o Bahia e Vitória é um clássico espetacular que eu vivi muito trabalhando com a Liga do Nordeste, já inclusive foi uma final da Copa do Nordeste que eu estava presente e tudo, mas diante dos critérios, para mim é Palmeiras e Corinthians. Muito bem. Ô, Formiga, você tem todos esses critérios? Você tem mais algum que o Vitor Sérgio não falou ainda? Tem algum que ele falou que você não vai usar? Não, concordo com todos. Eu já fiz um Polêmicas Vazias sobre também. Acho que eu incluí, né, no programa que eu fiz jogos decisivos e jogos por vários campeonatos, jogos grandes que ajudam a história da competição e naturalmente ajudam a construir o gigantismo de um clássico, que as pessoas costumam olhar só para a rivalidade, mas não é só a rivalidade que constrói um clássico, até porque rivalidades mudam dependendo da história. A gente vai ver, por exemplo, Rio e São Paulo, as rivalidades elas migram um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, dependendo da época, mas nesse aí eu voto também junto com o Vitor em Corinthians e Palmeiras, até porque eu acho Bahia e Vitória, assim, é um pouco desproporcional até para mim o tamanho das equipes, o número de conquistas, o número de torcida, não se equipara, eu acho. Mas o Vitória é um grande rival do Bahia, mas eu acho que nesse clássico aí não tem nem comparação. Muito bem, acho que por todos esses critérios, até que o Vitor Sérgio falou bem específicos, assim, Corinthians e Palmeiras, e aí se a gente usar o critério que o Formiga colocou a mais, né, de jogos decisivos, Corinthians e Palmeiras tem aqui, né, alguns jogos decisivos, alguns muito marcantes na história do futebol, então Corinthians e Palmeiras vence 3-0 nessa. Vamos pro segundo, Ceará e Fortaleza ou Cruzeiro e Galo? Vou começar com você, Formiga, conhecedor. Pois conheço bem, acho que é uma rivalidade que se tornou e ela é muito estadual, né? E aí, de fato, assim, um importa muito para o outro. No caso de Corinthians e Atlético, é algo que transcende Corinthians e Atlético. Cruzeiro e Atlético já decidiram, inclusive, Copa do Brasil. É uma rivalidade que sai do estado. Acho que ela é também muito bipolar, assim como Ceará e Fortaleza, só que interessando a mais gente, tendo jogos mais históricos, acaba ficando mais na memória das pessoas, então eu vou de Cruzeiro e Atlético. Você, Vitor Sérgio, vai com quem aqui nesse mata-mata? Não, eu vou nesse aspecto também, né? Você tem o Ceará e Fortaleza algo de consumo muito local e que aí talvez a rivalidade ali, não, eu acho talvez numa dessas que pode até ser maior do que a rivalidade entre os dois, talvez possa até ser maior do que Cruzeiro e Atlético, né? Então você tem que lembrar, o Cruzeiro dos principais clubes do Brasil é o mais novo, então até ali os anos 50 essa rivalidade não era tão explosiva quanto é hoje, mas em termos de tamanho de clássico, pelo que foi exposto, Cruzeiro e Atlético é o meu voto.
Eu vou de Ceará e Fortaleza nesse voto, muito pelo que eu vivi no clássico no Ceará e Fortaleza que eu tive lá em Fortaleza. Eu achei, assim, aqui a rivalidade ela vai pesar mais pra mim. E a rivalidade, eu não vivi um Cruzeiro e Galo, mas a rivalidade me parece ser maior entre Ceará e Fortaleza. Então eu vou dar o voto pra Ceará e Fortaleza, mas passa Cruzeiro e Galo, porque foi o voto dos meninos, deu 2-1. Grêmio, Inter, Santos e São Paulo, vou começar por mim, porque também sou conhecedora da causa. Eu vou de Grenal aqui, e assim, eu acho que não tem nem comparação aqui pra mim com Santos e São Paulo, inclusive, Vitor Sérgio. Eu acho que em termos de tamanho de clássico, né, talvez só Santos e São Paulo, dentro daqueles meus critérios ali, Santos e São Paulo ganha alguns, né? Por exemplo, ele ganha em mais gente envolvida, ele ganha em mais repercussão, e ele ganha em títulos, né? Porque Santos e São Paulo tem... mas aí tem bastante questionamento, né, PS? Não, acho que esses itens não tem, mas só para não... Não, eu digo questionamento, eu digo só questionamento porque naturalmente, quase, coisas do Rio, coisas de São Paulo mexem mais com o Brasil inteiro. Não, sim, com certeza, então é isso que eu ia concluir. Então você pega ali títulos, eu acho que o Santos e São Paulo estão um pouco à frente, mas o título da dupla Grenal é proporcionalmente a tamanho de mercado, a tudo isso que a gente considera ali, são dois gigantes. Agora, a rivalidade aí, eu acho que o conceito de rivalidade não é tão vivo em Santos e São Paulo, embora seja uma grande rivalidade, quanto é em Grêmio e Inter. Então, acho que isso torna o clássico maior, inclusive para consumo fora do Rio Grande do Sul. E o nosso Grenal, o Grenal que a gente teve na Libertadores recentemente, mostra isso, né? Recorde no Facebook e tudo, e era, você olhar e falar, era o Brasil consumindo o Grenal, né? Então, por isso eu voto em Grêmio e Inter, apesar desses dois itens aí de repercussão, de torcida, tamanho de torcida, ser maior no Sansão. E vai ficar pra história que o Grenal parou o futebol, né? Porque no fim das contas foi o que aconteceu, foi o último jogo que teve com torcida, antes de tudo parar. Teve ainda jogo sem torcida, mas depois tudo acabou parando. Formiga, Grenal pra você também, 3-0? Cara, eu acho que é bem pau a pau aí, viu? Porque a minha impressão é que Grêmio e Inter vai ganhar muito só pela rivalidade, assim. Eu vou votar em Grêmio e Inter porque eu acho que representa mais o que se chama de um clássico, porque não é o principal clássico de São Paulo, São Paulo e Santos. E eles já viveram momentos bem diferentes ao longo da história, né? Você vai ver um momento de muita dominância do Santos, em que o São Paulo talvez não tivesse a altura. Aí teve um determinado momento nos anos 90 que o São Paulo disparou e o Santos não conseguiu acompanhar. Poucos momentos da história eu acho que eles estiveram iguais. Enfim, Atlético e Curitiba, Flamengo e Vasco. Formiga, com quem você vai aqui nesses dois clássicos? Eu vou de Flamengo e Vasco aí, apesar da rivalidade Atletiba ela ser muito grande, às vezes até violenta, a de Flamengo e Vasco também, em vários momentos, mas eu acho que Flamengo e Vasco, eles simbolizaram uma rivalidade muito grande, até nacional, em determinado momento, a ponto de se criar dois personagens, e não o Zico, mas o Roberto, em alguns momentos, tecnicamente foi equiparado ao Zico, porque sim, o Vasco precisava de alguém para disputar, né? E acho que os anos 80 foram muito marcados ali por Zico e Roberto, uma rivalidade gigantesca, assim, disputas de jogos muito marcantes, decisões, inclusive, nacionais, como no caso de uma Copa do Brasil. Então acho que Flamengo e Vasco, nesse ponto, vai interessar até a muito mais gente, né? Sim, por esses critérios, é Flamengo e Vasco também, ou Vess? Por esses critérios também, e você tem aí a partir dos anos 80, né, uma explosão da importância desse clássico, muito por conta do Eurico Miranda, né, que entendeu que era benéfico para o Vasco ele se colocar como a antítese ao Flamengo, né, e ele fez isso até então. O grande adversário do Flamengo, até então quem rivalizava com o Flamengo era o Fluminense, e a partir dos anos 80, metade dos anos 80, isso começa a se inverter, e aí acho que, por mais que a rivalidade seja muito grande no Atletiba, eu acho que nos outros critérios o Flamengo e Vasco, esse clássico é maior em todos os outros critérios. Muito bem, então o Flamengo e Vasco leva essa 3-0. Para mim, inclusive, é o único clássico com grande rivalidade, de fato, no Rio de Janeiro, é Flamengo e Vasco. Os outros, eu
vivendo lá, pelo menos o tempo que vivi, não achei que tinha uma grande rivalidade nos outros. Flamengo e Vasco, realmente, acho que tem muita rivalidade. Guarani e Ponte, esse tem rivalidade demais. E Santa Cruz e Sport. Eu vou abrir aqui de Guarani e Ponte já, Vitor Sérgio. Você votou no Guarani e Ponte? Vou de Guarani e Ponte. Enfim, eu queria muito votar em Guarani e Ponte, acho que pela rivalidade top 5, sei lá, do Brasil, rivalidade. Mas eu vou votar no Santa e Sport, porque eu acho que os outros critérios, eu acho que o fato da Ponte ter muita rivalidade, mas não conseguir competir em termos de título, a Ponte tem um título de segunda divisão do Campeonato Paulista, então o Guarani, enquanto tem título brasileiro e foi finalista, tudo bem que a Ponte foi finalista da Sul-Americana recentemente, mas eu acho que num critério de estar bem por mais tempo, por estar competindo por mais tempo, por brigar, por ter feito jogos mais emblemáticos, e pegando um pouquinho no critério do Formiga, eu voto em Santa e Sport. Muito bem. E aí, Formiga, tu que vai decidir essa? Guarani e Ponte ou Santa Cruz e Sport? Quem passa? Eu acho que é um clássico de rivalidade próxima, mas talvez Guarani e Ponte leve. Apesar de ter o Náutico no meio, o grande rival do Santa sempre foi o Sport do Sport e o Santa, porque são os mais populares. O Náutico fica ali com um clube um pouco mais elitizado e tal, mas enfim, que teve uma relevância durante muito tempo e ainda tem. Mas são jogos mais históricos, envolve mais gente. Enfim, é um clássico, para mim, mais charmoso e popular, Santa e Sport. Então eu vou com o clássico nordestino nessa. Muito bem, então Santa e Sport passa nessa. Remo e Paysandu, que foi o vencedor da galera de tudo. Remo e Paysandu venceu todo o mata-mata e foi lá o vencedor. Ou América e ABC, Formiga? Com quem você vai? Eu vou de Repá. Nesse ponto eu acho também um clássico mais charmoso. São dois clássicos aí que têm pouca história nacional, mas o Repá tem o charme de ser contado, assim como em vários momentos o Grenal também tem, né? Poucos são os clássicos que as pessoas lembram pelo número. O Repá é o que mais se repetiu. Um também vive muito pelo outro. América e ABC em alguns momentos também tiveram um desnível muito grande. Remo e Paysandu com uma história talvez mais homogênea e com uma rivalidade que acho que sempre enche os estádios, ao ponto de dificilmente você vê os times serem não abandonados, largados, né? Como a ABC e a América também não foram, mas em alguns momentos você vê um desânimo dos torcedores que Remo e Paysandu eu não consigo perceber. A impressão que dá é que nesse clássico o sofrimento aproxima, em alguns outros o sofrimento dá uma distanciada, assim, tipo, putz, estou sem saco de ir pro estádio. O Remo, e a gente viveu isso muito, a impressão é de que assim, quanto mais o negócio era sofrido, mais os caras iam, entendeu? Parece que a dor faz a paixão aumentar ainda mais, né? Exato. Engraçado, né, que essa coisa de contar o clássico, eu nunca imaginei que as pessoas achassem isso incrível, porque eu sou do Sul, né, e pra mim era tão natural, quando eu saio de lá que eu percebo que as pessoas veem isso assim como uma coisa interessante de pontuar muito especificamente como vale cada clássico. Remo, Paysandu, América e ABC, Vitor Sérgio? O América e ABC é um clássico que a gente também viveu muito, cobrindo Copa do Nordeste, cobrindo Série C e do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que não tem como comparar aqui com o Repá, o clássico mais jogado do mundo, né? 753 vezes. São quase 800, caminhando para 800 jogos entre eles, né? Então, para mim, acho que por isso, e eu vivi muito ali no Repá, uma das grandes alegrias da minha profissão foi ter tido a oportunidade de conviver forte dentro do Repá em jogos decisivos de Copa Verde, né? Que é tinha uma pegada, apesar da competição nova, tinha um pouquinho de pegada diferente do estadual, sim. E foi impressionante, assim, ver o nível de mobilização da cidade, o nível da rivalidade, né? De um com o outro, assim, coisas que eu nunca tinha imaginado ser nesse nível. E que eu vi pouco ao longo do Brasil aqui, cara. Então, pra mim é o Repá aí e acho que merece ficar bem colocado, inclusive. Vamos ver se vai ficar bem colocado, porque a gente tem um mata-mata pra fazer aqui. E aí vamos ver se ele vai continuar que nem a galera. 3-0 passa Remo e Paysandu, porque também vou de Repá. Fla-Flu ou Goiás e Vila Nova, Vitor Sérgio?
Pelos critérios que a gente falou aqui, eu vou votar no Fla-Flu, né? Que é inclusive aí tem um clássico mais que tem também uma mística até maior do que o tamanho do clássico ultimamente, né? Porque se você pegar ultimamente ali o Flamengo e Fluminense, o clássico mais falado é o do gol de Barriga em 95, né? Que é um clássico muito importante. Você teve ali ele se enfrentando duas vezes em Copa Sul-Americana, com um passando cada vez ali, mas não era fase decisiva, se eu não me engano, era quartas de final, oitavas, oitavas, outro, quartas, enfim. Mas você tem toda a mística do Fla-Flu, da formação, do gosto do brasileiro pelo futebol, mas ainda assim acho maior do que o Goiás e Vila Nova. Muito bem, para você, Formiga? Também, né? O clássico, o Fla-Flu tá em hino, o Fla-Flu tá em literatura, o Fla-Flu é muito charmoso no aspecto romântico, né? Assim, ele tem uma construção simbólica muito grande. Então, acho que até pelo nome, né? O Fla-Flu ajuda, assim, de um... Mas você vê rivalidade real, assim, hoje? Eu acho que já existiu, mas é porque eu não considero a rivalidade a coisa mais importante de um clássico. Ela é importante, ela faz parte, em alguns momentos vai ser até critério de desempate, mas eu acho que você consegue ter grandes clássicos que não necessariamente são mortais, né? Isso vai estar no meio, mas eu não acho que é o que define. Ele é importantíssimo. E já teve uma rivalidade muito grande aí, um nasceu do outro, né? Então, você tem aí da parte do tricolor uma rivalidade muito grande. E hoje, da parte do flamenguista, estava muito voltado, não sei, está muito voltado com o Vasco, pelas razões que eu expliquei lá anteriormente. Mas é uma rivalidade muito grande, né? Então o Fluminense tem lá de dizer que nos jogos decisivos o Fluminense leva vantagem em cima do Flamengo, então é um ponto que é muito batido também. Tem a questão de ter saído, né, os jogadores do Fluminense para fundar o departamento de futebol do Flamengo. E no primeiro jogo, o Fluminense, com um time que seria o reserva, ganhou do Flamengo. Então tem toda uma coisa que, como eu disse, né, faz mais parte da história do clássico do que o presente do clássico. Eu acho que é isso. Pela história, vai levar aqui Fla-Flu. Pra mim também, no caso, mas muito pela história, assim, porque... Realmente, pra mim, rivalidade é um critério bem importante aqui quando se fala. Pra mim também. Quando se decide aqui qual é o tamanho do clássico, qual é o maior clássico, enfim, pra mim, rivalidade é bem importante. E eu não acho que Fla-Flu hoje tenha essa grande rivalidade, mas eu acho que historicamente realmente tem. Havaí Figueirense ou Corinthians? Desculpa, que eu acho que as rivalidades, elas migram um pouco também. Você teve durante um bom tempo uma rivalidade, por exemplo, na Inglaterra, uma rivalidade ali que o Arsenal estava no meio com o United e tal, mas que hoje talvez o torcedor do United se preocupe muito mais com o City de volta do que o Arsenal. Deixou de ter uma rivalidade mais mortal com o Arsenal e migrou para o City. O Liverpool entrou no bolo, recuperando um espaço que já foi dele um dia. O Flamengo já teve uma rivalidade grande com o Botafogo, hoje inclusive violenta até, o Fluminense ficou um pouquinho de lado, o Vasco voltou. Em algum momento, nos anos 80, a rivalidade com o Botafogo ficou por ali, o Fluminense mais ou menos, o Vasco era grande, nos anos 90 o gol de Barriga faz o Fluminense voltar para a história. Então eu acho que a rivalidade ela migra, entendeu? Ela muda em algumas situações, né? Por exemplo, a do Grêmio sempre vai ser o Inter, mas em algum momento já teve o Palmeiras no bolo e por aí vai. Então, mas aí é que tá, eu acho que justamente esse é o ponto. Para alguns clubes, nunca muda. Independente do que aconteça na história, independente do momento das duas equipes, nunca muda. E isso, pra mim, é um critério importante na hora de decidir rivalidade e o tamanho do clássico. Isso é natural, né, Tainá? A partir do momento que numa cidade ou num estado, né, pra colocar ali, você tem 4 clubes que você considera rival, né? Então, aí você pode ter ali uma flexibilização disso. Onde só tem 2, onde tem os 2 ali, então é muito difícil você descolar, né? Então, esse é um ponto importante ali que eu acho que faz parte da natureza de Rio de Janeiro e São Paulo, né? Certamente. Havaí Figueirense ou Corinthians e São Paulo, Vitor Sérgio? Quem você escolhe entre esses dois? Seguindo a coerência, Corinthians e São Paulo, que é uma rivalidade, assim, é um clássico muito grande por pessoas envolvidas, tamanho de títulos e tudo, e cuja rivalidade, ela vai e vem, né? Então, você vê ali que teve ali nos anos 90, teve uma rivalidade grande ali, depois voltou um pouquinho no meio da década passada, voltou um pouco nessa década, então essa é uma rivalidade muito grande também, então Corinthians e São Paulo.
Corinthians e São Paulo pra você também, Formiga? Corinthians e São Paulo também, né? Um clássico que já decidiu até Campeonato Brasileiro, então assim, acho que pra mim é incomparável. Muito bem, a Avaí e Figueirense tem uma rivalidade forte também, mas por todos os outros critérios, está escolhido aqui o Corinthians e São Paulo. Então então a gente já tem aqui quem avançou. Vamos continuar agora o mata-mata e é Corinthians e Palmeiras contra Cruzeiro e Galo. Com quem você vai, Formiga? Corinthians, Palmeiras ou Cruzeiro e Galo? Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras, assim, ele consegue ter um pouco da polarização, mesmo num lugar tão espalhado. E mais título, mais jogos decisivos, interessa mais gente, assim, historicamente acho que tem jogos maiores. Eu vou de Corinthians e Palmeiras. Vitor Sérgio, você vai também de Corinthians e Palmeiras ou vai de Cruzeiro e Galo? Também vou de Corinthians e Palmeiras, mas acho que Cruzeiro e Galo é um clássico muito grande para uma cidade de dois clubes, né, a ponto de você poder fazer essa eleição normal aqui, poder fazer essa eleição analisando mesmo contra Corinthians e Palmeiras, mas eu acho que pelos critérios, até pelo tamanho da rivalidade, pelo número de títulos, pelo número de pessoas envolvidas, né, tamanho de torcidas e tudo, para mim Corinthians e Palmeiras vence Galo e Cruzeiro. Muito bem, então o Corinthians e Palmeiras avança em cima do Cruzeiro e do Galo, desse clássico mineiro. Corinthians e Palmeiras também recebem meu voto, e aí vão os mesmos critérios que a gente já disse antes. Grenal ou Flamengo e Vasco, Vitor Sérgio Rodrigues? Pra mim aí eu acho que aí é onde a rivalidade ganha um pouquinho, um percentual a mais. Para mim, Grêmio e Inter, para mim, é superior em termos de tamanho de clássico a Flamengo e Vasco, né? E aí você pega, se botar também nos títulos, acho que fica muito claro isso, se botar também em rivalidade, e aí você tem essa pulverização que a gente fala, rivalidade onde há quatro clássicos contra uma rivalidade onde só... Quatro clubes rivais, onde só tem dois clubes rivais. Então, para mim, eu acho que aí nesse caso, embora Flamengo e Vasco envolva mais nacionalmente, envolva mais em termos de torcida, para mim, Grêmio e Inter é maior. Muito bem. E para ti, Formiga? Cara, eu acho muito difícil, porque assim, o fator rivalidade vai pegar pro lado do Grêmio e Inter, não acho que seja uma diferença tão absurda, até porque assim, Flamengo e Vasco é um clássico que interessa a muitas partes do Brasil, porque são dois times muito espalhados, né? O Vasco tem uma torcida muito grande no Norte e Nordeste, o Flamengo a mesma coisa, existe uma explicação para isso. Existe, o Vasco e o Flamengo não tem culpa dessa construção nos anos 80, então é um clássico que acho que interessa a mais gente. Em relação a títulos somados, nacionais e internacionais, Grêmio e Inter vão levar uma vantagem. Jogos memoráveis, eu acho que Flamengo e Vasco, até por uma questão de interessar mais gente, eles vão ter mais jogos memoráveis. É bem pau a pau, mas eu vou ficar com a beleza visual de Grêmio e Inter e acho que de fato tem algo assim de muita importância em um com o outro, né? Como um campeonato paralelo, que acho que Flamengo e Vasco, o Eurico levava muito isso em consideração. Eu acho que o Flamengo não levava muito isso em consideração. Se você deixasse na minha mão, no caso, ia dar Grenal mesmo, porque, como eu já disse aqui, a rivalidade pra mim é ponto importante, determinante aqui na escolha de clássicos, e eu acho que essa rivalidade ela é bem maior. Santa Cruz Esporte ou Remo e Paysandu? Quem você escolhe? Qual clássico é maior, Bruno Formiga? Rapaz, eu vou Santa Esporte. Apesar do Rempá ter um tamanho gigantesco, ser contado, ser isso, ser aquilo, eu acho que Santa Esporte ele tem jogos muito emblemáticos, eles têm momentos próximos e mais alto do que Remo e Paysandu, e aí, claro, você está falando de um mercado que historicamente teve mais investimento, teve mais estrutura, teve mais vezes no topo ou próximo do topo do futebol brasileiro, então eu vou de Santa e Esporte. Muito bem, Santa Esporte ou Rempá, Vitor Sérgio? Eu vou de Rempá, cara. Eu acho que em termos nacionais, eu acho que os dois são, em termos de repercussão nacional, acho que os dois têm situação próxima. Acho que em termos de conquista pende um pouquinho mais para Santa e Sport, mas em termos de rivalidade pende bem mais para Remo e Paysandu. Então eu nesse aspecto aí acho bem equilibrado, mas vou votar em Rempá. Pelo aspecto, como eu já disse aqui, que rivalidade para mim é um aspecto bem importante. O Rempá eu acho que tem mais rivalidade do que Santa e Sport.
E o que a gente disse aqui antes também, da dor aproximar muito o torcedor, parece que apaixonar ainda mais o torcedor. E eu acho que, apesar de o Santa tem isso aí também. Muito apaixonado, Mas Remo e Paysandu, acho que também tem junto os dois, então eu vou de repar nessa. Fla-Flu, Corinthians e São Paulo, Vitor Sérgio? Rapaz, eu acho que por aqui, acho que é o mais difícil até aqui, cara. Eu acho que ali em termos de rivalidade, você tá ali numa rivalidade de 4 clubes considerados rivais. Em termos de muita gente envolvida nos dois lados, né? Você tem aí a maior torcida do Brasil contra a segunda e a terceira maior torcida do Brasil. Em termos de títulos, aí pende mais para o lado de São Paulo. Se você pegar aí assim, eu vou decidir num aspecto mais recente. Acho que nos últimos 30 anos o Corinthians e São Paulo é maior que o Fla-Flu. Então eu acho que, como a gente está votando aqui também muito da nossa visão, da nossa experiência, e por exemplo, eu estou na casa ali dos 40 anos, 42, então estou pegando muito a parte que eu acompanhei, os últimos 30, eu vou votar em Corinthians e São Paulo. Muito bem. Tu empata ou Formiga também na casa dos 40? Ou tu vai de Corinthians e São Paulo vai ser 2-0? Não, acho que aí a gente tá falando de 2 dos 3 maiores clubes do Brasil num jogo só. Então, Corinthians e São Paulo. Muito bem. Então, Corinthians e São Paulo, 3-0. Nem precisei desempatar essa, tá tranquilo. Semifinais. Corinthians Segura e Palmeiras agora, que eu acho que agora você vai Inter. ter que trabalhar. Remo e Paysandu contra Corinthians e São Paulo. Então vamos começar com Corinthians e Palmeiras contra Grêmio e Inter. Ai. Com quem você vai, Vitor Sérgio? Eu vou com Grêmio e Inter. Acho que nesse aspecto aí você para mim vai contar muito a rivalidade para esse clássico, vai contar demais a rivalidade. Em termos de títulos, Corinthians e Palmeiras têm mais, mas se você for considerar o quão difícil é para o Grêmio ganhar 3 Libertadores, para o Inter ganhar 2 Libertadores, para eles serem campeões do mundo, né, por estarem no mercado menor, por estarem no mercado com menos dinheiro circulando e tudo, eu acho que em termos de título ali a diferença não é muito grande. Eu acho que Inter e Grêmio são muito grandes. Aí ia pender muito para o outro lado o número de pessoas envolvidas e repercussão nacional, né? Embora a gente tenha comentado aqui o quanto o Grenal tem saído das fronteiras do Rio Grande do Sul, especialmente nos últimos anos. Então, para mim, pesando isso, pesando a rivalidade e pesando os títulos, Grêmio e Inter. Formiga, você vai deixar pra eu decidir ou você já vai decidir mesmo? Não, eu vou deixar pra você decidir, apesar de já ser uma parada pré-decidida. Eu vou de Corinthians e Palmeiras e eu acho que tem alguma sobra até, cara. Eu não consigo ver essa equiparação. Apesar do critério rivalidade que vocês estão dando um peso 5 aí pra história, Corinthians e Palmeiras têm uma rivalidade gigantesca. É um clássico historicamente violento, com porradarias emblemáticas, o que representa essa rivalidade, inclusive na memória das pessoas. Tem muitas dessas porradarias aí. Tem bem mais títulos envolvidos, você está falando de 32 a 25, e aí, beleza, Grêmio e Inter vem de um outro mercado, mas assim, não acho que isso seja diferencial em termos nacionais e internacionais. É uma cultura muito argentina que eles têm, mas assim, eu não consigo não votar em Corinthians e Palmeiras, assim. Para mim é quando o cara pega Boca e River e Barcelona e Real Madrid, por exemplo. Tem uma rivalidade gigante dos dois lados, só que uma coisa interessa muito mais gente do que a outra. Eu entendo o aspecto rivalidade, mas acho que a festa de um Corinthians e Palmeiras é enorme, historicamente. Sempre foi um clássico que interessou a mais gente, tem mais jogos decisivos, mais jogos relevantes, inclusive jogos, para mim, de bem melhor qualidade. Porque às vezes eu já me decepcionei com alguns jogos entre Grêmio e Inter. Eu paro para ver e sempre me decepciono com a qualidade do jogo, não com a rivalidade e com a festa nos estádios. E já tiveram momentos bem diferentes. Acho que Corinthians e Palmeiras sempre foram ali brigando lá em cima. E brigando muito no alto, assim. E dos 4, 5 times maiores do Brasil, a gente tá falando de 2 aí. E qual é a diferença de Grêmio e Inter para Corinthians e Palmeiras nesse caso? Como assim? Eu acho que o Grêmio já teve muito distante. O Corinthians já caiu pra segunda divisão, o Palmeiras já caiu pra segunda divisão, o Grêmio já caiu pra segunda divisão, o Inter já caiu pra segunda divisão. Todo mundo já teve essas diferenças. Nos anos 70, no mesmo momento que o Inter tava caindo, o Grêmio tava sendo campeão. Nos anos 70, quando o Grêmio precisou correr atrás do Internacional lá, o Inter enfileirou uma porrada de título. A diferença estava enorme até eles conseguirem recuperar
para correr atrás. Ali foi um momento de muito Sim, mas aí nos anos 80 o Grêmio é campeão da Libertadores e do mundo. Ok, mas aí não o Inter esteve distante. Mas essa distância nunca... Nos anos 90 não dá nem pra comparar. Mas é isso, você tá só concordando comigo. Essa diferença nunca existiu entre Corinthians e Palmeiras. Eles sempre tiveram brigando. Claro que já existiu, porque o Corinthians já esteve rebaixado e o Palmeiras não. O Palmeiras já esteve rebaixado. Mas não ganhava quase nada. caindo e o Corinthians ganhando tudo. Não, quando isso, cara? Agora há pouco. O Palmeiras mal ganhou o Palmeiras a Copa do estava quase Brasil. caindo para a segunda divisão. No ano em e que o Corinthians enfileirou título brasileiro, da Libertadores, Mundial, brasileiro de novo. Mas não houve abismo de década, de 5, 6 anos. O Palmeiras, no ano em que o Corinthians foi campeão da Libertadores, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil. É óbvio que é diferente, mas Sim, caiu. Tudo bem, mas foi campeão da Copa do Brasil. O outro... Mas foi rebaixado, Formiga. Mas eu não citei rebaixamento aqui, eu não falei nem de rebaixamento de Grêmio e Inter nos anos 80 e 70. Eles não eram rebaixados e existia uma diferença. Corinthians e Palmeiras, pelo menos no período que a gente está fazendo esse recorde de 40 anos, não tem esse abismo. Nos anos 90, por exemplo, a gente está falando de gente campeão brasileiro, campeão brasileiro, campeão brasileiro, campeão brasileiro, campeão de Libertadores, o tempo inteiro, um atrás do outro, inclusive disputando o mata-mata em Libertadores em nível altíssimo. Por isso que eu acho que, assim, pra mim é incomparável, mas eu sei que eu vou perder. Os dois ficaram quase 20 anos sem ganhar nenhum título, Formiga. Os dois, inclusive, mas ao mesmo tempo. Os dois mal, não tem abismo entre eles. Não, beleza. Eles estavam disputando entre eles, não tem entre eles. Não tem abismo. Enquanto eles não ganhavam nenhum título, esse clássico diminuiu de tamanho. Só esse ponto, né? Você tá falando assim, não, na década de 70, na década de 70 o Inter tava bem, o Grêmio tava mal, e em 80 o Grêmio tava bem, o Inter tava mal. E isso não diminui de tamanho, um clássico? Isso, quando tem abismo, não faz diminuir de tamanho? Não sei. Por que Corinthians e Palmeiras diminuiu de tamanho e Grêmio e Inter nunca diminuiu de tamanho? Eu nem acho isso, eu tô pegando o seu critério. Os dois não ganharam nada por 20 e poucos anos e o outro por 16 anos. Não ganharam nenhum título. Ao mesmo tempo, né? Quase. Não, quase. Não ficaram ao mesmo tempo, né? Porque um ganhou em 77, o outro ficou de coisa, enfim, mas de 74 a 93, né? Não é isso? Então, porque assim, se a gente for pelo critério rivalidade e polarização, a coisa começa pré-definida já e vai até o fim com o mesmo critério. Agora, só para usar o teu argumento, eu não acho... Cada um com o seu critério, Formiga. Eu não acho que um ter 32 títulos e o outro, um clássico ter 32 títulos e o outro ter 25, eu não acho a diferença tão grande, não. Para um mercado claramente menor. Nacional e internacional? Tirando estaduais, né? A tua conta isso, não tem estadual contando aí. 32 para Corinthians e Palmeiras e 25 para Grêmio e Inter. Eu não acho que seja muito grande, não. Eu acho que... Mas é uma coisa que a gente tem que mensurar, a outra é subjetiva. Sim, mas se você considerar o tamanho... A rivalidade é um negócio que você não consegue medir. Você não consegue medir a rivalidade, se fica num chute. Se você considerar o tamanho dos mercados envolvidos, é só você ver o quanto Corinthians e Palmeiras recebem pelo seu estadual e quanto o Grêmio e Inter recebem pelo seu estadual. Então, se você considerar o tamanho do mercado, você ter 7 títulos de diferença, e se você pegar de Libertadores está 5-3. Não, 5-2, né? 5-2. Libertadores está 5-2. Mundial está 2-2. Né? Então, né? Se você pegar os internacionais aí, né? Então, assim, eu não vejo essa diferença em títulos, não. Eu acho que está ali bem próximo dentro do tamanho do mercado. Ela existe, é 32 a 25. Não, beleza. Ela existe. A gente pode escolher qual títulos olhar, né? A gente pode escolher. Por exemplo, Juventus e Milan, eles são muito diferentes um do outro. Um tem 7 Champions, o outro tem 2. E eles são bem próximos, apesar de 7-2. Enfim. Mas só um ponto. Bom, aí. já que o Vitor Sérgio já argumentou por mim, né? Falou aí tudo que eu pensava e o Vitor Sérgio externou, verbalizou todos os argumentos que eu poderia rebater do Bruno Formiga. Grêmio e Inter vão passar e Grêmio e Inter, Grenal está na final, sim senhor. Remy, Paysandu, Corinthians e São Paulo. Vai, Formiga, começa votando. Corinthians e São Paulo. Mesmo argumentos, assim, não tem pra mim. Não, tá. E aí eu quero ver como é que o voto de vocês, eu tô bem curioso pra ouvir. Vai, Vitor Sérgio, qual é o seu voto? Repau, Corinthians e São Paulo? Acho que aí você tem a rivalidade sendo suplantada pelos outros itens, né? De maneira muito clara. Então, para mim, muito evidente. E aí, para mim, Corinthians e São Paulo no lugar em cima de Remo e Paysandu. Ou seja, a gente já não tá com a mesma opinião da galera, porque Repá ganhou pra galera. A final é Grenal contra Corinthians e São Paulo.
Formiga, começa votando. Eu posso fazer uma pergunta pra vocês? Quer votar por último? Não, vota agora. Tá. Pra vocês, quais são os 4 maiores clubes do Brasil? Só por curiosidade. Quando for não precisa ser em ordem. Não, quando for essa coisa. Não, mas não pode ser sem ordem. Não tem ordem. Pode ser sem ordem, não precisa dar ordem. Não sei. Tem que pensar, tem que parar pra pensar. Por quê? Tá, beleza. Mas Corinthians e São Paulo estão lá, né? Por quê? Não, acho que sim. É só uma pergunta. Sim. É só uma pergunta, curiosidade. Não, tudo bem, mas eu quero saber qual é a Não, ideia. porque eu acho que em qualquer país do mundo, se você for falar do maior clássico lá, você vai ter pelo menos 2 dos 3 maiores clubes do país envolvidos na história. Aqui a gente é o único que a gente consegue tirar os maiores clubes do Brasil do maior clássico, eu não entendo. Mas eu vou de Corinthians e São Paulo. Não, mas é porque Entendi. a Inglaterra... Não, eu não entendi muito bem a sua não, lógica aqui, a Formiga. Não tem lógica, eu por fiz só uma exemplo, que pergunta. deve estar entre os seus maiores, o Flamengo já não tinha passado. Tá bom. O Flamengo já tinha perdido, por exemplo, para Corinthians e São Paulo. Então aqui a gente poderia ter Corinthians e São Paulo contra Corinthians e Palmeiras. É a única possibilidade. Poderia. Tá, então o Não, Corinthians nada. é o maior disparado e os outros, aí o mesmo argumento não pode ser usado nas outras eliminações que aconteceram. Não entendi o que Isso foi o pé. não tá colocado aí, porque se você pegar o tamanho São Paulo... A pergunta não é quais são os clubes maiores. A São Paulo é o tamanho da França inteira, pô. Então... Você tá colocando ali... Sim, mas aí o Estado tem culpa disso? Eles têm culpa de ser um Estado grande? Pelo não contrário. tem culpa, mas precisa ser levado em consideração, Formiga. Esse é o não, desculpa, vocês não estão levando isso em consideração. No final, roda, só morre na mesma coisa que a rivalidade. Vocês não estão levando em consideração, pô. Não. Roda, mais essa rivalidade aqui, pum. Não, porque quando você... É perda de tempo. Não. Quando você coloca aí dos maiores clubes, é que você não tá falando... A eleição aqui não é do maior clube. Quando for, a gente faz. A eleição aqui é do maior clássico. E o clássico... Beleza, só que esse clássico é composto por... Esse clássico que a gente tá falando é composto por 2 dos maiores, que tem rivalidade, que tem muito título, que tem jogos emblemáticos, que tem uma porrada de coisa. Não é juntando para Flamengo e Corinthians e dizendo que é o maior clássico do Brasil, porque não é, porque não tem vários outros critérios. Esse que a gente tá falando, coincidentemente, no mesmo clássico, você tem 2 dos 3 maiores clubes do Brasil, 2 das 3 maiores torcidas do Brasil, 2 dos 3 clubes mais vencedores do Brasil. E aí, no final das contas, roda, entra um conceito subjetivo, que é a rivalidade, e fala, não, esse aqui vai ganhar porque eles não se gostam mais, ponto. É isso que a gente tá fazendo. Então rivalidade não foi um critério utilizado por você. Mas é um critério subjetivo. Não, ele foi, mas ele não é o que define pra mim. Isso ficou muito claro desde o início. Eu disse isso aqui lá no começo. Então, há 40 minutos atrás eu disse. Não é um critério decisivo. Exatamente. Não, ele não é um critério decisivo pra mim. Ele não é ele é um critério, mas não é um critério decisivo. Ponto, maravilhoso, só isso. Mas ele é subjetivo, então assim, ele poderia nem ser critério. Poderia. Mas ele não é o teu, ele é o meu. Ok, tudo bem. Então não é a maior. Então a gente deveria ter mudado a pergunta para qual é a maior rivalidade do Brasil, porque isso é que tá contando. Não é o maior clássico. É a maior rivalidade, pô. Não. Porque se fosse contar isso, o Repá ganharia de Corinthians e São Paulo. Não, ganhou nesse critério que a gente estabeleceu aqui, mas não é o que vai definir, porque no final... Sabe por que ganhou? Porque no final não ia decidir lá na frente, porque se fosse decidir não ia nem passar. A verdade é essa, mas beleza, vamos seguir aí. Tá um bom programa de fazer. Você tá dizendo que a gente votou pela rivalidade. Não. Em vários momentos. Não disse que você votou pela rivalidade. Eu falei que foi o que definiu. No pau, foi o que definiu. Foi só isso que eu falei. Mas é um bom critério. Só eu não discordo, mas tudo bem. Ok. Tá, então você já votou em Corinthians e São Paulo, já entendi o seu voto. Ô, Vitor Sérgio, voto dele. Grêmio e Inter. Eu ia dizer, eu já ia dar o meu voto pra não ser eu a decidir, porque eu já entendi que Formiga tava revoltado. Não tô não. Com a ideia de que eu tava votando em Eu não tô revoltado, Grêmio. não. Eu só defendo o que eu acredito do jeito que eu sei fazer, assim. É a única forma que eu conheço. Então, o nosso mano a mano, diferente da galera que tinha escolhido o Repá como o maior clássico do Brasil, acabou com o nosso. Então, o nosso já deu diferente na primeira votação, né? Porque a da galera, o Corinthians e Palmeiras ganhou o Bavi. Então, assim, quando começou, saiu a bola, a nossa já estava diferente. Total, é verdade. E aí, Repá ficou pelo caminho, perdeu ali nas quartas de final. Semifinal, né? Na semifinal, na verdade, E Grêmio e Inter, o clássico Grenal, que é contadinho lá, um clássico português, é o maior clássico do Brasil, para desespero de Bruno Formiga, que está revoltadíssimo. Já esperava. Com os critérios utilizados neste programa, neste Mano a Mano. Não, os critérios foram bons. No próximo a gente melhora. O peso dos critérios é que não foi bom, mas os critérios foram bons.
Bem bom. No próximo a gente melhora os critérios. Ele não se controla. Mas por isso que a gente ama o Bruno Não Formiga. tem condição. É verdade. Tchau, gente. Beijo. Mandem aqui nos comentários, tá? Ideias. E sempre lembrando, a Renata Cidrão é uma santa por aturar há tantos anos. Pra quem não sabe, é a esposa do Formiga. É verdade. É verdade. Comentem aqui, tá? Dicas de mano a mano pra gente fazer. Tchau, beijo. Renata, parabéns. Tchau.